Vamos agora entender os processos iônicos, os canais iônicos envolvidos na formação, na gênese dos potenciais de ação. Então aqui temos um determinado neurônio, isso é um voltímetro, e aqui temos o registro do potencial de ação. Então, nesse momento aqui, temos um potencial de repouso, esse é o potencial de repouso em menos 70 milivolts, porém, esse neurônio foi estimulado, gerou-se potenciais graduados que foram caminhando, ao chegarem na zona de disparo, geraram então o potencial de ação. O estímulo, então a gente tem aqui número 1, olha, o potencial de repouso, porém o estímulo despolarizante gerou potenciais graduados, tá? Um estímulo despolarizante Se você não é inscrito ainda no canal, inscreva-se aqui no canal e marque o sininho das notificações para ficar sabendo de novas aulas. E lá no final da aula, se você gostou, dá o seu like, ok? Vamos continuar? Então vamos lá. Nesse caso é despolarizante, porém existem estímulos hiperpolarizantes que vão inibir a formação de potenciais de ação. Mas nesse caso vamos entender o estímulo despolarizante. Então esse estímulo caminhou no neurônio, chegou na zona de disparo, ativou o potencial de ação que está caminhando ao longo deste axônio. Então, número 1, potenciais de membrana de repouso. De repente, chega-se ali naquele ponto o estímulo despolarizante, que são os potenciais graduados. Se for na zona de disparo, se for além, se for ao longo dos nodos de Ranvier, serão os próprios potenciais de ação gerados que vão caminhando. Então, pode ser potenciais graduados, se for ali na zona de disparo. Porém, se for ao longo do axônio, o próprio estímulo despolarizante são os potenciais de ação formados previamente. Então, potenciais graduados, tá? E potenciais de ação previamente formados. Muito bem, o que vai acontecer em 3, então, olha bem, o potencial da membrana começa a subir, isso é um estímulo despolarizante, ele começa a subir. Então, aqui em 3 temos a abertura de canais de sódio. Então, a membrana despolariza até o limiar, este é o limiar, tá? Por volta de menos 55 milivolts. Bom, a membrana despolariza até o limiar, canais de sódio dependentes de voltagem se abrem, tá? E o sódio começa a entrar. Então, a permeabilidade ao sódio é aumentada, o sódio começa a entrar na célula e aí forma-se esse pico chamado de despolarização. Então, isso aqui, essa subida do sinal, vamos chamar de despolarização, tá? Com entrada de
sódio na célula. Então, ao olharmos aqui para o número 4, temos o influxo rápido de sódio, influxo rápido de sódio despolariza a célula. Em 5, olha o que acontece, canais de sódio se tornam inativados. Então, em 5, canais de sódio se fecham e os canais de potássio mais lentos se abrem. Então, aqui em cima, fecha o sódio, tá? E abre potássio. Aqui abre potássio. Então, a descida do sinal significa a saída do potássio e isso é chamado de repolarização. Então, a saída do potássio. Então, aqui eu tenho, nesse ponto aqui, temos a entrada de sódio na célula. A célula ganha sódio. Nesse outro ponto, aqui, a célula perde potássio, tá? E o sinal despenca e volta, na verdade, passa do potencial, do valor de potencial de repouso e vai em direção ao menos 90 milivolts, que é o potencial de equilíbrio eletroquímico do potássio, 90 milivolts. Então, a queda, ultrapassando o limiar, nós vamos chamar de hiperpolarização. É a hiperpolarização. O sinal sobe além, ele passa para o positivo, né? Podemos dizer que o potencial de ação tem mais ou menos uma variação de voltagem ali, uma variação, uma DDP de 100 milivolts, é a variação do potencial de ação. A variação do potencial de ação é em torno de 100 milivolts. Ele sai de menos 70 e chega ali por volta de 30, 34. Tá? Então, olha bem. Então, número 6, o potássio sai da célula em direção ao líquido extracelular. Isso aqui. Em 7, olha lá, os canais de potássio continuam abertos e mais potássio continua saindo, promovendo hiperpolarização. Em 8, os canais de potássio dependentes de voltagem se fecham, tá? E menos potássio sai da célula. Lembre-se que existem os canais de vazamento de potássio. Então, a célula retorna ao seu potencial de repouso da membrana. E aí termina-se o potencial de ação. Ok? Vamos ver na sequência as características desses canais.